Colossenses capítulo 3. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Irmãos queridos, há algum tempo atrás, eu contei uma história, uma ilustração, eu creio que foi numa aula de escola dominical, uma ilustração que cabe relembrar agora. O fato curioso, não sei se é uma história verídica, é possível que não, mas a história de um homem que sonhava em participar de um cruzeiro, esses cruzeiros marítimos, essas viagens nesses transatlânticos, passando uma semana. O sonho daquele homem era fazer um cruzeiro. Mas era uma pessoa de poucos recursos. Ele não tinha condições de comprar uma passagem. E o que aquele homem fez então? Ele trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e o que ele podia guardar, ele guardava, com um objetivo, com um fim de um dia, poder então participar de um cruzeiro. Depois de muitos meses de trabalho e de economias, ele, enfim, conseguiu ajuntar o montante necessário para comprar a passagem. E lá foi aquele homem, com a sua passagem na mão, embarcar no navio para passar aquela semana naquele grande navio, naquele cruzeiro. Mas ele, precavido, já sabendo que havia gasto todo o seu dinheiro na compra da passagem, e que ele não teria, então, condições de comprar as coisas no navio, ele, então, se preparou com muitos lanches de pasta de amendoim para passar aquela semana. Ele pensava consigo, bom, vai estar tão bom ali, que a comida é o de menos, e esses sanduíches de pasta de amendoim serão suficientes. E aquele homem, então, embarcou naquele navio com as suas bagagens e um volume considerável de sanduíches de pasta de amendoim, provimento necessário para passar aquela semana. E assim foi o primeiro dia, encantado com aquele navio. E ele então se alimentou pela manhã e na hora do almoço e na janta com seus sanduíches cuidadosamente preparados de pasta de amendoim, que aliás ele gostava muito. Segundo dia, e aí ele já começou a observar os restaurantes e observar as pessoas do navio comendo tão bem, e foi ele lá para o seu sanduíche de pasta de amendoim. No terceiro dia ele já estava enjoado, talvez por causa também do movimento do mar, mas ele já não estava conseguindo olhar para os seus sanduíches de pasta de amendoim, ele olhava as pessoas comendo naqueles vários restaurantes, e quando chegou já no final do dia, já desesperado, quando um garçom passava com aquela bandeja cheia de coisas, guloseimas, coisas deliciosas, ele agarrou no braço do garçom e disse, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para comer um pouco dessa comida? E o garçom então disse para ele, mas por que, meu senhor? O senhor não comprou a passagem? Ele disse, eu comprei, mas o problema é que eu gastei todo o dinheiro na passagem, não tenho dinheiro para pagar aqui. Ele disse, mas meu senhor, é tudo incluso. Está tudo incluso. Um homem que estava naquele navio com direito de comer tudo do bom e do melhor a qualquer hora, e passou aqueles dias, os primeiros dias pelo menos, comendo os seus sanduíches de pasta de amendoim. Alguém que conta essa ilustração, conta para falar da suficiente graça do Senhor. Que por vezes, queridos amigos e irmãos, nós, unidos em Cristo, com todos os recursos de Cristo à nossa disposição para uma vida que agrade ao Senhor, conforme Paulo escreve no capítulo 1 aqui de Colossenses, uma vida para o seu inteiro agrado, conforme, meus irmãos, nós lemos no verso de número 10 do capítulo 1, nós, ao invés de fazermos recursos espirituais da suficiente graça do Senhor em Cristo, tentamos fazer do nosso jeito. Eu consigo, eu posso, eu vou me esforçar. Quantas vezes, queridos, nos frustramos, porque estamos tentando fazer do nosso jeito. Há, por exemplo, aqueles que entendem a vida da santificação como um meio para se alcançar a Cristo. Não é do engano. Na verdade, a vida de santificação é para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Há aqueles que entendem a vida de santificação, que entendem essa batalha contra o pecado, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, Paulo falando, por exemplo, no verso
no verso de número 5, fazer morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia. Mais à frente ele fala de ira e para não mentir, de indignação, de maledicência, linguagem obscena. Aqueles que pensam que tudo isso, essa luta, é para que possamos alcançar algum favor de Deus, ou mesmo a união com Cristo. Não, é o contrário. Aqueles que pensam que por observar as muitas regras, por se esforçar ou fazer sacrifícios, vão alcançar essa união com Cristo. Não vamos alcançar, não vamos conseguir viver em santificação. Porque, queridos amigos e irmãos, conforme nós vimos na semana passada, olhando para o capítulo 2 de Colossenses, a partir do verso de número 8, as filosofias, as vãs sutilezas, a sabedoria humana não pode nos dar vitória contra a tentação. Não pode nos dar sustento para uma vida santa, agradável a Deus. Não, a sabedoria humana é insuficiente. Conforme, queridos, nós vimos na semana passada, olhando ainda para o capítulo 2, nós vimos que, olhando, por exemplo, para os versos 16 e 17, que o legalismo não é suficiente para nos sustentar numa vida santa, agradável a Deus. Nós vimos, queridos, olhando para o capítulo 2, também na semana passada, que nem todo o misticismo, nem todo o sofrimento pode nos levar a uma vida que agrade a Deus. Ele diz no verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Ou seja, o asceticismo, esse esforço simplesmente humano sem Deus não é suficiente para nos fazer viver uma vida agradável a Deus, uma vida para o seu inteiro agrado. Muito bem, a pergunta então que fica para nós é, o que então é suficiente para uma vida que agrade a Deus? O que então é suficiente, meus irmãos, para uma vida de vitórias contra a tentação, para uma vida que agrade a Deus, do seu inteiro agrado? Quando nós olhamos a partir do verso 1 aqui do capítulo 3, nós podemos ver, queridos, quais são os resultados da nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo, o fato de nós estarmos unidos a Cristo Jesus, a graça suficiente do Senhor em Cristo, é tudo que nós precisamos para uma vida que agrade ao Senhor. Quais são, queridos, os resultados da nossa união com Cristo? Veja a partir do verso de número 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Não nas que são da terra. Meus queridos irmãos, nós aprendemos que a primeira coisa, o primeiro resultado da nossa união com Cristo é uma renovação de mente. O primeiro resultado, queridos, da nossa união com Cristo é que nós agora temos uma vida com a nossa mente não ligada, não presa às coisas dessa terra, ou à cultura dos nossos dias, ou ao mundo, as coisas até que desagradam a Deus, mas não, agora a nossa mente, por causa da nossa união com Cristo, está nas coisas do alto. Pensai, buscai, é o que diz o apóstolo Paulo. A primeira palavra que ele usa é buscai as coisas lá do alto. Depois ele dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, esse portanto, Paulo já está afirmando, já que vocês ressuscitaram com Cristo, depois do arrazoado que ele faz no final do capítulo de número 2, depois do que ele fala de termos nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós que estamos unidos com Cristo, é isso que significa esse portanto. Ele diz, se fostes, e esse se fostes, não é que Paulo esteja dizendo, colocando aqui, levantando uma possibilidade. Se eles foram ressuscitados com Cristo. Esse se fosse está dizendo, já que vocês foram. Paulo tinha certeza de que aqueles que estão com Cristo, unidos com Cristo, ressuscitaram com Cristo. E ele diz, buscai as coisas lá do alto.
Esse buscar, meus irmãos, tem o sentido de uma vida de profundo interesse por aquilo que é de Deus. Buscai as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A ideia é buscar aquilo que é de Cristo, buscar o próprio Cristo. Não é por acaso que cantamos há pouco, mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão, mais de Cristo, porque é isso, meus irmãos, que nós devemos buscar, mais de Cristo. A nossa união com Cristo, queridos irmãos, nos leva a uma renovação de mente, a uma vida agora não direcionada pelo curso desse mundo, não direcionada pelo que as pessoas que não amam a Deus se agradam fazer, não. É uma vida, queridos, que tem a ver com o que o salmista diz lá no Salmo 1. Bem-aventurado não são aqueles que andam no caminho dos ímpios, não são aqueles que se detêm, aqueles que permanecem na roda dos escarnecedores, não. São aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e noite. É um buscar contínuo, é um buscar que nos leva a meditar, a ter prazer na lei do Senhor e meditar nela constantemente. A nossa união com Cristo nos leva a uma renovação de mente, de forma agora que nós buscamos as coisas lá do alto. Nós temos agora os nossos olhos fitos, não nas coisas desta terra, mas nossos olhos fitos no próprio Senhor, na suficiência que temos em Cristo. E então Paulo continua dizendo no mesmo, agora no verso 2, não somente buscar as coisas lá do alto, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Uma vida, a nossa união com Cristo leva-nos, meus queridos irmãos, a uma busca e é um pensamento, e esse pensar nas coisas lá do alto significa encher a nossa mente com aquilo que é de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, em outra passagem, diz que nós devemos pensar em coisas agradáveis, coisas louváveis, coisas edificantes. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Meus irmãos, a nossa união com Cristo leva-nos agora a uma vida não simplesmente de alguém que tem uma lista de regras, porque afinal de contas ele faz parte de uma igreja que lhe impõe uma série de regras dizendo não faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, isso é muito mais pecado, não. Mas é alguém agora que é guiado pelo Senhor e tem a sua mente então cheia da vontade do Senhor e vai manifestar no seu corpo, nas suas intenções, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas práticas, coisas agradáveis ao Senhor. Ah, como isso é diferente. Porque uma lista de coisas proibidas, qualquer religião pode dar. E quantas pessoas seguem filosofias e religiões nessa base? Bom, nessa minha religião, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas no cristianismo, nós somos, queridos, por causa da nossa união com Cristo, levados a uma renovação de mente, que agora, com a nossa mente cheia da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, através de uma vida de oração, através de uma vida de comunhão com Deus, somos levados a desejar, a fazer, a praticar coisas que agradam ao Senhor. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto de uma vida, da nossa união com Cristo, é uma mente renovada, é uma vida que busca as coisas lá do alto. Nós estamos unidos a Cristo. Em Jesus nós fomos, como nós vimos no capítulo 2, circuncidados espiritualmente, como vemos no verso de número 11. Em Cristo nós somos sepultados, ressuscitados, como nós vimos semana passada no verso 12 do capítulo 2. Nós recebemos vida em Cristo, nós fomos perdoados em Cristo, versos 13 e 14. Obtemos vitória sobre o mundo espiritual, sobre Satanás, verso de número 15, tudo isso em Cristo. E é por isso, meus irmãos, que a batalha espiritual e a luta contra nós mesmos, contra os nossos desejos, é baseado na nossa união com Cristo. Então, queridos irmãos, o resultado principal da união do crente com Cristo é a nossa santificação. O resultado, eu vou repetir isso, o resultado principal da união do crente com Cristo é a nossa santificação. Começando com essa renovação de mente. Esse processo de santificação espiritual não pode ser alcançado por meio de filosofias,
por meio de cumprimentos de regras legais, nem através de experiências místicas, nem pelo asceticismo, como nós já vimos. Paulo declara que os crentes morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Vejam novamente versos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Veja o que ele diz no verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos com Cristo, e a nossa vida está oculta. E essa ideia de vida oculta é que a nossa vida está agora nele. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz que em Jesus que ele vive, ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo. Nós agora vivemos, nos movemos, nos existimos em Cristo. A nossa vida está oculta nele, somos dele e devemos viver para ele. Então, meus irmãos, os cristãos estão ocultamente vivendo uma relação com Cristo, relação esta que será revelada quando o Senhor voltar, como nós lemos no verso de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus queridos irmãos, então devemos buscar. É um verbo aqui que implica esforço perseverante, não somente para descobrir, mas até encontrar. A batalha do aperfeiçoamento espiritual começa não com mudanças de rotina, não com mudanças de simplesmente atitudes, coisas externas, mas a batalha, meus irmãos, do aperfeiçoamento espiritual na nossa santificação, pela unidade que temos com Cristo, começa por uma mudança mental, uma disposição mental agora diferente. E aí nós passamos a olhar até para os outros e ver que as pessoas fazem o que fazem. Porque por causa daquilo que elas querem. Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E de onde vem esse querer? Vem do coração. Nós agora, queridos, por causa da nossa união com Cristo, temos o nosso coração e devemos buscar isso dia a dia. Ter o nosso coração cheios das coisas lá do alto. Uma vida, meus irmãos, que é dirigida não por causa de uma lista de regras, como alguém que faz parte de um determinado clube ou associação e tem que cumprir aquelas normas. Não, é uma vida que é direcionada por um coração cheio da palavra de Deus. Quantas vezes nós falhamos na nossa luta na santificação, porque ao invés de enchermos a nossa mente com as coisas lá do alto, estamos com a nossa mente nas coisas na terra. E aí é um conflito porque sabemos que precisamos agir diferente, mas não conseguimos agir diferente porque seguimos o nosso coração. E o nosso coração, se não está cheio das coisas do alto, vai nos levar a fazer as coisas, a buscar as coisas da terra. Por isso a minha primeira pergunta para você é: o que você tem no seu coração? O que está na sua mente? O que você tem no que você tem pensado? O que você tem buscado? As coisas lá do alto ou as coisas da terra? É interessante notar, queridos, nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ao tratar da ansiedade, antes dele dizer no verso 25, por isso, não andeis ansiosos, pouco antes ele vai dizer, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem. Jesus vai dizer, ajuntai, pois, tesouros no céu, onde ladrões não roubam, onde não há traças para corroer. Jesus já está falando, meus irmãos, desse princípio, porque a questão da ansiedade está ligada à nossa mente, ao nosso coração. O que é que nós temos na mente, no nosso coração? Se na nossa mente, no nosso coração, nós tivermos apenas coisas da terra, nós vamos andar ansiosos, nós vamos andar deprimidos, nós vamos andar com medo, nós vamos andar afligidos, com o coração com coisas da terra. Mas por causa da nossa união com Cristo, por isso eu comecei esse sermão com a ilustração do homem dos sanduíches de pasta de amendoim, porque às vezes nós estamos vivendo assim. Nós temos, queridos, em Cristo tudo o que precisamos, mas estamos com a mente nas coisas da terra.
E Jesus, no mesmo capítulo 6 de Mateus, depois de falar que não devemos ajuntar para nós tesouros na terra e sim no céu, ele diz que não é possível servirmos a dois senhores. Novamente a ideia. E ele diz, meus irmãos, que não é possível servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e vai desagradar ao outro. E Jesus então vai dizer, por isso, não andem ansiosos. Irmãos, a nossa mente precisa estar cheia das coisas do alto. Como que nós podemos ter a mente cheia da coisa do alto? Bom, nós que estamos unidos em Cristo, nós temos os suprimentos necessários em Cristo, nós temos a palavra de Cristo. É a palavra, meus irmãos, que deve encher a nossa mente, o nosso coração. Como o salmista escreve no Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras, a tua palavra para não pecar contra ti. É termos a mente, o coração abastecido da palavra suficiente do Senhor, para uma vida que agrade ao Senhor. É preciso, meus irmãos, conhecer a palavra, é preciso memorizar a palavra, é preciso amar a palavra, ter prazer na palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso viver a palavra. É preciso, meus irmãos, ter uma vida de oração, para termos assim um coração, uma mente nas coisas lá do alto. Uma vida de oração na dependência do Senhor, na orientação do Senhor. A primeira implicação da nossa união com Cristo é uma mente renovada. É uma vida agora que não se baseia numa lista de coisas certas e erradas, mas numa disposição de mente e coração no Senhor, ligada ao Senhor, na suficiência do Senhor, que nos leva a desejar as coisas do Senhor. Ah, como isso é diferente. Senão nós vivemos como pais que disciplinam os filhos, e eu sei muito bem o que é isso. Você pega a sua criança e diz assim, não suba no sofá. E você vira as costas quando você olha, está lá, em cima do sofá, pulando. Você vai lá e fala, não é para pular no sofá. E se você tem uma esposa como a minha, que tem sempre uma história trágica, e ela diz, não, porque eu conheci um menino que estava pulando no sofá e caiu de cabeça e morreu. E ela sempre conta essa história. E é interessante que não resolveu, nem para a Ana Luísa, nem para a Beatriz e nem para o Pedro, a história da criança que morreu, caiu de cabeça do sofá. Mas a gente tenta, e a gente fala, e por vezes disciplina. E quando você olha, está lá a criança em cima do sofá, pulando no sofá. Ah, irmãos, enquanto não houver uma mudança no coração. E quantas vezes nós estamos falhando, fazendo a mesma coisa, e errando nas mesmas coisas, porque não há uma disposição de mente, não estamos buscando as coisas do alto, não estamos pensando nas coisas do alto, não estamos fazendo uso dos suprimentos que nós temos em Cristo Jesus. Por causa da unidade que nós temos, da união que nós temos com Cristo Jesus. Então esse é o primeiro aspecto da nossa união com Cristo. Uma vida com uma disposição mental, com uma renovação mental, que nos leva a um agir agradável a Deus. Já não fazemos por obrigação, com dificuldade, mas porque se torna algo natural, porque vem da nossa mente, do nosso coração, da nossa união com Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, um segundo aspecto da nossa união com Cristo, além dessa disposição e renovação mental, na busca pelas coisas do alto, nós temos também a mortificação do nosso próprio eu. O apóstolo Paulo, a partir do verso de número 5, trata disso. Vejam comigo, diz ele, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Até o versículo de número 9. Queridos irmãos, Paulo agora fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Se a primeira implicação da nossa união com Cristo é essa renovação da mente,
A segunda implicação tem a ver com uma luta nossa contra não as outras pessoas, nem mesmo contra o diabo, que em geral nós falamos muito dessa luta contra o diabo e ela sim existe. Nós estamos inseridos numa batalha, sem dúvida, espiritual, e a Bíblia diz que devemos resistir ao diabo. Mas, queridos, quantas vezes nós nos preocupamos tanto com esses dois inimigos, o diabo e o mundo, que nos esquecemos de um grande e terrível inimigo, o mal que habita em nós. Porque, por mais terrível que seja dizer isso, nós que somos uma nova criatura, unidos com Cristo Jesus, ainda temos resquícios deste mal no nosso corpo. É interessante e é notório, basta olhar para a nossa vida, verificar, e é triste verificar que existem resquícios desse mal na nossa vida. Habitamos ainda, conforme diz o mesmo apóstolo Paulo, num corpo corruptível. E então, contra quem nós devemos lutar com todas as nossas forças, contra o nosso próprio eu? Alguém disse que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. John Piper, num conhecido vídeo do YouTube, Faça a Guerra, diz isso. Que a nossa maior luta não deve ser contra muçulmanos, contra pessoas de outras religiões, contra ateus, contra pessoas de disposição sexual diferentes. Mas a nossa principal luta é contra os nossos próprios desejos pecaminosos. Isso que o apóstolo Paulo chama de natureza terrena. É interessante essa expressão natureza terrena, e ao longo da semana eu estudava sobre isso. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse pois significa portanto. Indica que as orientações práticas que se seguem são decorrência do que foi dito antes. Morremos com Cristo, né, no verso 3, e devemos agora eliminar na prática as nossas inclinações carnais, como vemos no verso 5. Natureza terrena significa literalmente membros que estão sobre a terra. Nós devemos fazer morrer os nossos membros que estão sobre a terra. Mas como fazemos morrer os nossos membros que estão sobre a terra, ou a natureza terrena? E esses membros que estão sobre a terra, essa natureza terrena, são as inclinações carnais, as paixões, é o pecado que habita em cada um de nós, é a depravação do coração e da mente, que vai afetar as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas vontades. Então, Paulo nos dá uma lista de 5 efeitos da ação dessas inclinações. Quais são os efeitos da ação dessas inclinações? O primeiro deles, nós vemos no verso de número 5, ele diz prostituição. Ele cita prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e cita a avareza. A primeira delas é prostituição. Essa palavra do grego é porneia, da onde vem a palavra pornografia, porneia, se refere a todo pecado de natureza sexual. Então, ao lermos aqui prostituição, podemos entender que significa tudo que tem relação ao pecado, a pecados sexuais. Sem dúvida alguma, meus irmãos, o sexo é uma bênção que Deus deixou. O sexo é bênção para o homem e para a mulher, dentro dos propósitos de Deus, no casamento. E é por isso que nós lemos em Gênesis, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se unam à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Sexo é uma bênção que Deus deixou para o homem e para a mulher, e é uma bênção quando vivido dentro dos propósitos de Deus. Mas, queridos, fora disso, se encaixa numa dessas categorias, prostituição, impureza ou paixão, lascívia. Aqui também estão incluídos pecados como adultério, fornicação, práticas homossexuais, pedofilia, zoofilia. Tudo isso estão incluídos nessas 3 primeiras palavras que o apóstolo Paulo usa, prostituição, impureza e paixão lasciva. Nós fomos, queridos, essa semana, ficamos indignados com a tal exposição lá do Santander, com imagens
com apologia, pedofilia, zoofilia, pornografia. E é o que Paulo está condenando e o que o mundo está, pelo menos um segmento dessa sociedade, está buscando promover. Hoje pela manhã tivemos um estudo especial no sentido, diante de tudo que aconteceu essa semana, falando sobre o que é essa tal identidade ou ideologia de gênero, que diz que a criança nasce neutra e que então as características de gênero sexual são construídas nela, pela família ou pela sociedade, ou seja lá o que for. Uma mentira diabólica, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, menino nasce menino e menina nasce menina. Mas todo esse movimento tem levado a práticas que Paulo está condenando aqui. Prostituição, a impureza, a paixão lasciva, homossexualismo, zoofilia, pedofilia, práticas, fornicação, adultério, todos os pecados relacionados ao sexo. Paulo fala do desejo maligno, é um desejo mau, cobiça maligna, é o desejo de ter, quando Paulo fala aqui de avareza também, né? Desejo mau e avareza, o desejo de ter aquilo que não lhe pertence e que para obter a pessoa é capaz de recorrer ao mal. É capaz de passar por cima de outras pessoas. É isso que é o desejo maligno. É um desejo, uma ganância por possuir algo. E a pessoa então coloca aquilo no coração e ela está disposta a pecar contra Deus para conseguir. E Paulo cita também aqui no verso de número 5, avareza. Que diz Paulo que é idolatria. Lendo um livro essa semana, do John Piper, chamado Graça Futura, ele diz o seguinte, a respeito de avareza e ganância. Ganância é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento em Deus. Pense sobre isso. A ganância, esse desejo maligno, essa ganância, esse desejo desenfreado, que leva também à avareza, que Paulo diz que é idolatria, é um desejar a tal ponto que se perde o contentamento em Deus. E diz mais John Piper, o oposto de ganância e avareza é o contentamento em Deus. Percebam, queridos, que nós estamos falando de coisas, prostituição, esse desejo maligno, a lascívia, a avareza, tudo isso tem a ver com buscarmos satisfação fora do próprio Deus. É o sujeito com tudo incluso comendo sanduíches de pasta de amendoim. É alguém que busca satisfação onde não há verdadeira fonte de satisfação. Por que que homens e mulheres praticam adultério? Por que que pessoas têm praticado toda sorte de torpeza no que diz respeito a relações sexuais? É uma busca desenfreada por uma satisfação. E o sujeito tem sexo com uma mulher, isso não é suficiente, ele tem com outras, e quem sabe muitas, e quem sabe com homens, isso não é suficiente, e quem sabe com animais, isso não é suficiente, e com crianças, isso não é suficiente, e nunca será suficiente. É um desejo desenfreado. E o oposto, então, da ganância e avareza é o contentamento em Deus. Quando diminui o contentamento em Deus, aumenta a ganância, a avareza. Por isso Paulo diz que a avareza é idolatria. É idolatria, pois o contentamento que o coração deveria obter em Deus começa a ser exaurido de outra fonte. Queridos irmãos, nós temos aprendido aqui nessa série de Colossenses que Cristo é tudo o que nós precisamos. Que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida agradável a Deus, para uma vida de plena satisfação, para uma vida de verdadeira felicidade e paz. E é por isso que Paulo, em Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É idolatria porque é buscar fora de Deus aquilo que deveríamos buscar apenas em Deus. Ah, meus irmãos, nós podemos dizer que esta lista aqui do apóstolo Paulo, e não para por aí, ela está centrada num coração que está olhando para si mesmo, de alguém que tem um coração centrado em si mesmo. O legalismo não vence essas coisas. Não vence a prostituição,
O legalismo, meus irmãos, não é capaz de vencer a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, não é capaz de vencer a avareza, não é capaz, como nós vemos aqui no verso de número 8, de vencer a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, nem tampouco a linguagem obscena do nosso falar, o legalismo, nem o misticismo, nem o asceticismo, nem as filosofias. Só o poder de Cristo que flui para a nossa vida pode nos dar condição de vencer essas coisas. Só o poder de Cristo. E a boa notícia é que nós, crentes em Cristo Jesus, já estamos unidos em Cristo. Sabem, queridos, por que só o poder de Cristo pode nos dar condições de vencer essas coisas? Porque todas essas coisas, essas falhas, esses pecados, nascem de um ponto fundamental. Eu ouvi essa semana o reverendo Leandro Lima expondo esse texto, e ele chega nesse ponto, e de fato não há como fugir disso. O fato do velho homem ser centrado em si mesmo. Tudo isso, meus irmãos, que Paulo cita aqui, estas coisas, nascem desse ponto fundamental. A nossa velha natureza é centrada nela mesma. O eu é o ponto fundamental aqui. Por isso nós separamos esses últimos meses, nós separamos para falar sobre o tema lidando com o eu, às quintas-feiras, encerramos semana passada. Porque nós entendemos que nós temos um grande problema, que somos nós mesmos, e sempre que queremos viver para nós mesmos, autocentrados, buscando suficiência em nós mesmos, nós vamos falhar ao tentar vencer essas coisas que Paulo cita aqui. Percebam que a prostituição, o desejo maligno, a avareza, a ira e tudo mais, tudo isso é o ser humano buscando satisfazer a si mesmo. É o eu coroado, é a vida centrada em si mesmo. Portanto, devemos buscar uma morte ao nosso próprio eu, uma morte à nossa natureza terrena, conforme Paulo começa no verso de número 5. Portanto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está ensinando, sejamos na prática aquilo que já somos por status. Ou seja, o que nós somos por status? Nós estamos em Cristo. Nosso status é morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos assentados com Deus nos céus em Cristo. E o que nós precisamos agora? Transformar o nosso status em prática. Nós estamos unidos a Cristo. Nós precisamos transformar esse status em prática, nós precisamos transformar o status em realidade na vitória, nós precisamos transformar esse status contra essas falhas de caráter. Então não basta vencer as falhas de caráter, nós precisamos fazer o que é certo. Vejam o que diz então mais Paulo no verso de número 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira. Por que ficamos irados? Alguém pode dizer, não, mas há ira justa. Sim, há ira justa e santa. Quando Jesus ficou irado, a ira de Jesus foi justa e santa. Jesus ficou irado porque o Pai Celestial estava sendo, de alguma forma, atacado. Por que Jesus ficou irado? Por causa de Deus, não por causa dele mesmo, se bem que ele era Deus, mas dando o exemplo para nós. Por que ficamos irados? Porque alguém fez alguma coisa contra nós. Centrado no eu. Por que, meus irmãos, que ficamos indignados? Por que da nossa maldade, maledicência ou linguagem obscena? Por causa do nosso eu. E é por isso que Paulo diz no verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Queridos, nós estamos unidos em Cristo. E a última implicação da nossa união com Cristo, nós vemos nos versos 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É a nossa renovação em Cristo. Uma vida, meus queridos irmãos, que imita o próprio Senhor Jesus, que se reveste do próprio Senhor Jesus,
que se alimenta do próprio poder do Senhor Jesus, que é dependente do próprio Senhor Jesus, que, como eu disse, imita no sentido de sermos discípulos do próprio Senhor Jesus, que busca ser semelhante ao próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer para os queridos irmãos aqui, que por estarmos unidos a Cristo, nós podemos sim ser como Cristo, nos revestindo do novo homem, nos despindo do antigo homem. E isto é o processo do que nós chamamos de santificação progressiva. Ah, meus amados e queridos irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Vamos parar de tentar fazer do nosso jeito, com as nossas forças. Vamos parar de tentar fazer com motivação errada. Vamos fazer do jeito certo, unidos a Cristo. É possível uma disposição mental agradável ao Senhor, que nos leva a ter práticas agradáveis ao Senhor. Mais uma vez eu pergunto, no que você tem pensado? O que você tem buscado? Por estarmos unidos a Cristo, é possível sim mortificarmos o nosso eu. E isso é feito dia a dia. Sabe por quê? Porque infelizmente nós matamos o eu hoje. Amanhã ele está se levantando de novo. É uma luta diária, constante, no poder do Senhor. Nos revestindo do novo homem, nos despindo do velho homem, nos revestindo do próprio Senhor Jesus Cristo, do caráter de Cristo. Essas são, queridos, as implicações da nossa união com Cristo. Como eu disse, não basta vencer as falhas de caráter, não basta apenas fazer o que é errado, é preciso fazer o que é certo. E o que é fazer o que é certo? Bom, deixemos isso para a próxima semana. Olhando a partir do verso 12, veremos o que é fazer o que é certo, se Deus assim nos permitir.